Olá, estamos começando aqui mais um episódio do Across the Podcast. E no episódio de hoje é novamente uma entrevista. E hoje entrevistaremos a Mari Morossetti. Eu tenho medo de pronunciar o nome errado, mas ela vai se apresentar e ela pode falar corretamente caso esteja errado. E hoje falaremos com ela, que é uma grande fã de Beatles. Vocês podem acompanhar ela no YouTube, ela também faz live na Twitch, ela tá no Twitter, ela tá em diversos lugares, não só apenas conteúdo dela, mas ela faz muito conteúdo envolvendo a banda. Olá Mari, tudo bem? Oi, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada por ter me convidado. Falou certo, é Mari Morossetti mesmo. Todo mundo acha que tem alguma coisa diferente, mas o S tem o som de Z, gente. É só isso. Mas, oi, eu sou a Mari Morossetti. E é isso. Eu tenho canal no YouTube, eu faço coisas dos Beatles pra tudo que é lugar. Basicamente, os Beatles são 24 horas do meu dia. Quase. Você é uma grande fã da banda e eu acompanho, assim, o seu conteúdo no Twitter, também no YouTube já faz algum tempo, e você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar aqui pro podcast por conta de uma entrevista que você participou do Pitadas do Sal, e aí eu vi aquele episódio ali, aquela live, e eu falei, caramba, seria legal ela trazer ela, e eu tava voltando pro podcast e tudo, e eu pensei aqui em trazer você, porque acho que você tem bastante coisa pra falar envolvendo a banda. Eu gostei muito de participar da live, mas não liguem, porque pode ser que eu fique levemente nervosa, fale algumas coisas que não fazem muito sentido, porque quando eu fico nervosa, eu fico assim. É normal também, quando eu tava gravando o meu primeiro episódio aqui entrevistando, eu fiquei meio nervoso, e ainda fico meio nervoso porque é uma experiência diferente, né? É verdade. Geralmente eu não faço podcasts, né? Eu fiz um na minha vida, eu acho. Dois. Eu fiz 2, lembrei agora. Eu fiz 2, mas eu nunca... Não tô acostumada, assim, só falar. Então eu fico um pouco com medo de ficar falando demais ou atropelar as pessoas. Então, tenham paciência comigo. Eu vou melhorar como podcaster. E eu também espero ir melhorando aos poucos com esse podcast. Então, para começar o episódio, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz no episódio anterior, um episódio que eu gravei ontem também eu fiz, e eu vou fazer para você. Você já deve ter respondido isso antes, obviamente, que é como você conheceu a banda, qual foi o seu primeiro contato? Essa história é levemente confusa, porque aconteceu vários pequenos pontos antes de eu realmente, assim, entrar no mundo do Beatlemaníaco, sabe? A primeira vez que eu tive contato com a banda, eu falei recentemente também, eu nunca tinha falado sobre isso, eu falei na live do Sal, que foi quando eu ouvi Imagine pela primeira vez, e achei a música meio chata. Desculpa, eu amo Imagine agora, ok? Mas é que no momento que eu escutei, eu fiquei tipo, nossa, é meio... Ai, sem graça, né? E aí foi literalmente a primeira vez que eu tive contato com o Beatle, né? Aí depois... Essa história é um pouco... Eu demorei muito pra contar essa história porque eu ficava um pouco com vergonha, assim, das pessoas me julgarem. Mas, gente, era uma adolescente e sim, eu era assim. Nem era adolescente, era pré-adolescente, né? Quando eu fui escrever uma fanfic sobre... Eu nem lembro agora, mas eu acho que era sobre os Jonas Brothers, talvez. Eu sempre pesquisava músicas pra eu entrar meio que na ideia da fanfic e tal. Aí eu pesquisava, tipo, frases aleatórias em inglês. E às vezes essas frases aleatórias em inglês eram músicas de verdade, né? E aí naquele capítulo específico, eu pensei assim, eu vou ouvir Get Back da Demi Lovato, que a Demi Lovato tem uma música chamada Get Back. E aí quando eu pesquisei, não veio Demi Lovato primeiro, veio Beatles, Get Back. Aí eu fiquei, quem é esses mano? Apertei, ouvi a música,
Só que, tipo, eu não queria dizer assim, nossa, música muito boa e tal. Não quis falar a verdade ali no momento, né? Aí, depois que eu ouvi a música, eu fiquei, nossa, quem esses caras copiando a diva Demi Lovato? Como é possível? Ninguém pode fazer isso. Porque na minha cabeça de pré-adolescente, ninguém podia ter a mesma música. O mesmo nome de música. Porque, eu não sei, coisas de pré-adolescente. Então, pra mim, eles estavam copiando ela. Então, era um absurdo aqueles mano barbudo estarem copiando a diva Demi Lovato, entendeu? E aí, meio que julguei eles, né? E um ano depois, ou alguns meses, eu não lembro se eu tava no 6º, 7º ano, teve um festival de música em casa. Em casa não, no colégio, né? Teve um festival de música no colégio de inglês, que era tipo um trabalho que as pessoas escolhiam uma banda pra interpretar. E naquela vez, da primeira vez que a gente pôde assistir o festival, porque tu precisava estar no 6º ano, se eu não me engano, pra poder assistir esse festival, os alunos escolheram Beatles. Então, a gente chegou lá, sentamos, ouvi as músicas, ouvi a história e tal, e quando eu vi, eu tava 100% conectada e 100% assim, tipo, cara, essa é a minha banda. Lembrando que eu julguei eles, né? Mas eu não lembrava, depois que eu fui pensar, nossa, eu julguei eles há um tempinho atrás, e agora literalmente eles viraram a minha banda favorita. Eu lembro de ficar de quando contaram a história sobre o John e o George terem falecido e tal, eu chorava muito e todo mundo olhava pra mim e perguntava, tu é fã da banda e tal? E eu não era, entendeu? Eu comecei a chorar muito e foi naquele momento que eu percebi que eu tinha uma conexão muito forte com os Beatles, o que pareceu muito assim, tipo, maluco, de outro mundo. Eu não sei nem como classificar isso. Foi uma coisa muito maluca mesmo, de tipo, cara, não é escutando a história de qualquer banda que eu choraria, entendeu? Então eu acho realmente que era pra ser, não tinha jeito, porque como eu já tinha entrado em contato com o John, com o Imagine, tinha entrado em contato com a música dos Beatles, né, Get Back antes, era inevitável que em algum momento da minha vida eu me tornaria bitomaníaca. Então, tipo, eu acho que é uma coisa bem de destino mesmo. Tipo, era pra eu ser o que eu sou hoje. Uma bitomaníaca meio levemente maluca. Levemente. E eles estavam já meio que te perseguindo há um tempo, porque tem ali 2, 3 momentos que você teve contato com a banda, né? Exatamente. E ali quando você ouviu já no festival e você se emocionou e tudo, por conta da morte do John e do George, depois daquilo você já começou a virar fã ou demorou um pouco? Eu comecei, eu tinha um Twitter antigo, só que eu acabei apagando ele. Aí eu dei uma pesquisada recentemente antes de apagar o Twitter, porque como eu não usava e tal, eu achei melhor apagar ele. Aí eu achei nesse Twitter tweets meus em 2013 ou 2014. Não, 2013, porque eu virei fã de verdade em 2014. Em 2013 ou 2012, comentando sobre os Beatles, de tipo, eu adoro Hey Jude e tal. Então, tipo, já tava começando, mas eu considero minha primeira... O começo da bitomania como 2013. Quando eu comecei assim, tipo, eu chorei que eu não fui no show do Paul em Goiânia, porque eu morava em Goiânia nessa época, né? Então, tipo, eu acho que isso meio que prova que é o começo mesmo da minha paixão pelos Beatles, de, tipo, sofrer que eu não ia no show. Sofri também que eu não fui nos shows do Ringo e tal. Então, acredito que 2013 mesmo foi quando começou. Mas em 2012 eu já tava meio que comentando no Twitter o quanto eu gostava. Eu lembro também que eu tinha um fã-clube da Demi Lovato também.
que eu fui comentar num post que perguntavam qual era a melhor banda do mundo, assim, não sei, era uma coisa assim. E eu comentando Beatles. Até nesse post eu não comentei The Beatles, eu lembro até hoje, porque eu fui humilhada nesse post. Eu comentei Beatles e não The Beatles, aí eu fui humilhada pelos estadunidenses, tipo, não se fala Beatles, se fala The Beatles. Aí eu falei, cara, eu falo como eu quiser. Eu chamo como eu quiser, tá bom? Eu chamo de Beatles. E aí, eu tenho várias memórias, assim, bem aleatórias, mas realmente eu considero 2013. Então já faz 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos. É. E, assim, como foi o processo de você começar a escutar, virar fã, até você já começar ou participar ou criar projetos que envolviam a banda, assim, você participou do The Beatles BR, você sempre tá ali quando tem show, algum lançamento, você sempre tá ali postando coisas, você tá sempre muito presente. Como foi essa virada de chave de ser apenas uma pessoa que começou a escutar ali na infância, adolescência, para começar a criar, postar coisas sobre a banda? Cara, eu nem sei. É meio que... eu não consigo pensar assim, de tipo... Quando eu comecei a ouvir, eu tive uma ideia. Que eu não queria ouvir músicas aleatórias. Claro que no começo, eu comprei o meu primeiro CD, chamado The Beatles Hits, eu acho. Que era uma foto deles... É uma foto que até eu tive uma vez pôster na parede, porque ela foi, tipo, primeiro CD, sabe? Essa coisa meio, tipo, a primeira foto que eu tive comigo, então eu tive ela na parede e tal. Foi a primeira vez que eu ouvi, né, tipo, tudo, só que não era tudo, porque, tipo, eram as melhores músicas, né? E aí, naquele momento, eu pensei, eu não quero ouvir as melhores músicas, eu quero começar a ouvir em ordem. Minha primeira coisa que eu pensei eu tenho que ouvir em ordem. Porque eu não queria ser... Nada contra, tá, gente? Mas é que eu queria essa experiência de, tipo, ordem de lançamento. Então, eu ouvi primeiro Please Please Me, pra ter certeza que eu ia gostar da banda. Porque pra mim, se eu gosto só de um álbum, não adianta muito. Não é gostar da banda de verdade. Sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Tipo, ouvi um álbum, tá. Mas se tu ouvir todos e não gostar pelo menos, sei lá, de 90%, é meio que, tipo, tu não quer ser fã daquela banda de verdade, sabe? Uhum. E aí eu comecei a ouvir em ordem. E toda noite eu dormia também escutando as músicas. Eu tinha um iPodzinho. E aí eu botava ele embaixo do travesseiro, escondido, pra minha mãe não ver. E aí eu ligava o fone e ficava ouvindo Beatles enquanto dormia. Tipo, ficava tocando os álbuns que eu tinha acabado de descobrir. A noite inteira, até eu acordar, eu ficava só ouvindo Beatles, assim, tipo, sem parar, mesmo álbum. E aí, eu também acreditava que era um jeito mais fácil de memorizar as músicas, sabe? De tipo, se eu ficar a noite inteira escutando, com certeza eu vou memorizar bem rápido. E memorizei realmente rápido, então meio que funcionou, né? E aí, eu sempre tive muito ligada, assim, com essas coisas de notícias e tal. Quando eu era criança, eu queria ser jornalista, mas depois que eu descobri que precisava ter uma gramática muito boa, eu desisti, né? E aí, eu sempre gostei muito de postar notícias e tal. Sobre o fã-clube da Demi Lovato, né? Era, na verdade, um negócio pra postar notícias sobre a Demi Lovato. Então, eu fiquei com isso durante, sei lá, uns 8 anos fazendo isso no Instagram, sabe? Muito tempo. Até que eu desisti, né? Parei. Porque tava atrapalhando meu rendimento com os Beatles. Essa era a desculpa, tipo, eu parei porque tava atrapalhando meu rendimento com os Beatles. E aí eu sempre tive muito envolvida com isso de notícias e tal.
Aí eu tive o meu primeiro... Eu sempre fiquei postando notícias no meu próprio Twitter, né? No McCartney Who. Eu sempre fiquei postando, tipo, sobre o Paul, sobre os shows do Paul e do Ringo e tal, no meu Twitter mesmo. Até que eu conheci uma menina, que é a Larissa, a Calico Skies. Provavelmente ninguém conhece ela mais, porque ela tá um pouco afastada do Fedo e tal. Ela trabalhava no portal Beatles Brasil. Ela disse assim, eu gosto muito do jeito que tu posta as notícias e tal, tu gostaria de entrar nessa comigo? Eu falei, tô postando meu Twitter, eu só vou basicamente trocar de Twitter, né? Tipo, mudar de um Twitter pro outro. Então eu aceitei. E aí, eu acho que nesse momento... Como eu já fazia isso antes, eu não vejo, tipo, como uma grande mudança, né? Mas eu acho que nesse momento foi quando eu realmente pensei assim, talvez essa coisa de ficar falando sobre eles, fazendo conteúdo o tempo todo, seja algo legal e que me deixa muito feliz, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. Aí rolou algumas coisas e aí eu saí do portal Beatles Brasil e fiz o The Beatle BR, né? Eu sou a dona do The Beatle BR, mas eu não tenho... As pessoas acham... Porque eu falo no plural, as pessoas acham que é mais de uma pessoa, mas não, gente, é só eu. É só uma... Sei lá, é só pra parecer um pouco mais profissional, não sei. É a minha cabeça achando que isso se torna um pouco mais profissional se eu fingir que eu tenho uma equipe. A equipe é eu. E aí eu fiz o The Beatle BR pra continuar isso, porque, tipo... Depois que eu saí do portal Beatles Brasil, eu fiquei meio perdida, assim, meio triste, de tipo, não tenho mais onde postar minhas notícias, porque antes eu postava no portal. E agora, o que eu faço? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar meu próprio portal, segue quem quer, não segue quem não quer, e vou continuar fazendo o que me deixa feliz, que é postar as notícias, fazer tradução, legenda, essas coisas. Eu faço o que aparecer na minha cabeça, basicamente, né? E eu acho que esse foi um momento, assim, de grande, entre aspas, grande mudança. Quando eu entrei no portal e percebi que dava pra criar várias coisas com os Beatles. Porque antes eu achava que, tipo, eu sou só uma menina no Twitter falando sobre as coisas que eu gosto, sabe? Porque, tipo... Quando eu tweetava no meu próprio Twitter, é tipo, sabe, meio que qualquer coisa. E aí, depois que eu entrei no portal, eu vi que dava pra fazer isso. E postar pra sempre sobre isso, porque eu já não me vejo mais não postando coisas dos Beatles, sabe? Tipo, é meio que eu tô já presa nisso, não tem mais como sair. Então... Eu tive a chance alguns anos atrás, mas agora simplesmente eu não consigo mais, porque eu realmente gosto muito de fazer as coisas que eu faço. E foi mais ou menos em que ano que começou o The Beatle BR? The Beatle BR começou em 2020, 2019. Vou fazer uma leve pesquisa, posso? Pode. Só pra ter certeza, pra eu não falar besteira, mas foi em 2019. Eu entrei no dia do aniversário do Paul, eu lembro até hoje. Foi o dia que eu falei assim, cara, hoje é o dia perfeito pra voltar a postar tudo, notícias e tal, então eu vou voltar exatamente hoje. Então eu escolhi o dia do aniversário do Paul pra voltar definitivamente a fazer notícias no Twitter. Então você já tá 4, 5 anos com o The Beatle BR e você falou que é uma conta sua, assim, não tem outras pessoas ali integrantes. E eu fico pensando assim, como pra você, já que ultimamente tá sendo muita coisa sobre Beatles. E é show do Paul McCartney, e é nova música, e tem documentário, e tem livro sobre. É assim, é bem complicado às vezes pra você conseguir
criar uma notícia, ou não precisa nem criar, mas estar muito atenta ali nas coisas que estão rolando, assim, é um processo complicado pra ti? Não. Assim, agora, nesse momento, por estar, assim, envolvida em várias coisas que aconteceram, né? Minha gata e tal, tá levemente complicado, porque eu não consigo parar muito tempo na frente do computador, nem do meu celular pra, tipo, dar uma pesquisada, dar uma procurada no que tá rolando, né? Então, agora tá bem difícil, mas geralmente é bem tranquilo, assim. Às vezes eu enlouqueço levemente quando rola os shows do Paul, porque os shows do Ringo, as pessoas ficam perguntando assim, porque eu não posto lives do show do Ringo, mas é porque não tem lives do show do Ringo, esse é o problema. Eu adoraria que tivesse, mas infelizmente não tem. Então o show do Ringo sempre é um pouco mais tranquilo, sabe? De tipo, lá pelas, 2, 3 horas da manhã, aparece um vídeo do show, e aí geralmente eu não posto, porque é um horário muito tarde, nem todo mundo vai assistir, né? Então geralmente eu posto de manhã. Só que do Paul sempre tem muita live. Então é um show que me deixa levemente confusa às vezes, mas eu faço isso há tanto tempo que é mais de boa agora. Eu acho que no começo era muita coisa, sabe? De tipo, como é que eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo? Mas agora eu já sei administrar melhor. Eu abro umas 30 abas. Minha mãe acha isso loucura. Eu não consigo mais, assim, abrir meu notebook sem um monte de aba. Eu não sei mais viver sem um monte de notebook. Porque eu sempre tô assim, tipo, olhando e vendo se tá rolando alguma coisa em cada um deles, sabe? Porque, tipo, além de falar de Beatles, a gente também tem que falar deles como carreira solo. Então eu sempre tenho que ficar prestando atenção no que tá rolando carreira solo deles, né? De tipo, se vai rolar, por exemplo, agora vai sair o Mind Games, então tem que sempre estar meio que tentando ficar ligada em 5 coisas, na verdade, né? Que é os Beatles, o Paul, o John, o George e o Ringo. Então parece difícil, mas eu juro que já tô treinada, já tô sabendo como fazer. Mas no começo realmente era muito difícil. Assim, complicadíssimo. E também eu acho que eu já fiz cobertura de mais de 200 shows do Paul, sem brincadeira. Então, tipo, eu acho que eu já tô meio que boa nisso, né? Levemente boa, né? Uns 200 shows eu acho que é um bom... É bastante. Bom. É bastante. É uma listinha, vai. É uma listinha. E quando tem turnê, assim, é mais complicado, assim, você tem que realmente fazer mais coisa do que quando lança algum outro tipo de produto, já que tá sempre acontecendo. E no caso do Paul, quando ele vai fazer show, ele faz show muito próximo do outro, então acaba sendo mais difícil, assim. Não difícil, porque você falou que consegue conciliar, mas tem mais coisa, assim, pra postar e fazer? Sempre tem muito mais coisa, né? Porque, tipo, por exemplo, agora o Paul está em algum lugar. Então, tipo, ele apareceu agora no começo do ano, aí ele desaparece. Então é uma coisa, assim, bem tranquila, sabe? De, tipo, eu consigo prestar atenção nas outras coisas. Só que quando tá rolando o show, eu sempre tento priorizar os shows. Porque é o que tá acontecendo agora. E eu acredito que as outras notícias, elas podem ficar levemente de lado, assim, levemente, depende do nível da notícia, né? Que eu vou meio que deixando de lado, e aí eu vou deixando meio que os tweets ou escrito já pronto, pra quando der tempo eu postar. Mas o que é mais difícil, eu acho que, na verdade, nas turnês, é os horários, os fuso horários. Eu já fiz, como eu já disse, eu fiz mais de 200 shows, né? Muita coisa. Teve uma época que ele foi pro Japão, então, tipo, essa época eu vivi 100% no fuso horário do Japão. E também teve esses shows recentemente,
na Austrália que foram muito mais difíceis. Tipo, o do Japão é muito mais tranquilo, eu acho. É basicamente viver de noite o que tu viveria de dia. Mas o da Austrália era tipo assim, começava de madrugada e terminava, sei lá, 7 da manhã, que eu conseguia terminar de postar tudo que eu precisava postar, sabe? As pessoas estavam acordando e eu indo dormir, basicamente. É que a sorte também, as pessoas vão achar que eu sou sem nada pra fazer, mas é que a sorte é que eu faço faculdade EAD, então eu posso estudar a hora que eu quiser. E aí eu sempre tento conciliar tudo isso, assim, tipo, eu faço um horário certo, assim, de tipo, a partir de tal hora eu tenho que estudar. Só que eu tenho que tentar terminar tudo até tal hora pra não atrapalhar na cobertura do show. Porque se eu fizer as duas coisas ao mesmo tempo, eu com certeza enlouqueceria, né? Então eu sempre tento deixar, assim, horários certos. Mas é que também a Austrália tava já num momento que tava trocando minhas matérias e tal, então eu não tinha muitas aulas, né? Mas a cobertura sempre acaba sendo um pouco mais priorizada por causa disso, por ser a coisa que tá acontecendo agora. Geralmente eu tento priorizar a coisa mais, assim, mais importante que está acontecendo agora. E aí, quando dá tempo, eu posto as outras notícias, quando tá mais tranquilo. Geralmente é quando o Paul está dormindo. E eu deveria estar dormindo junto, né? Porque se eu tô vivendo no horário dele, eu devia estar dormindo também. Mas eu posto as coisas quando o Paul dá uma sossegada quando tá rolando as turnês. Você tá comentando, assim, sobre os shows do Paul, e você falou que foi em 2014, né? A primeira vez. Sim. E você foi em quantos shows dele? Ó, as pessoas acham que eu fui a muitos shows, mas infelizmente não. Eu queria muito, um dos meus maiores sonhos é, tipo assim, conseguir ir numa turnê inteira do Paul. Que aí eu acho que seria maravilhoso, assim, mas infelizmente ainda não rolou. Mas o meu primeiro show foi em 2014, em Brasília. Depois eu fui em 2017, em Porto Alegre. Depois eu fui em 2019, em Curitiba. E aí nessa turnê que eu tive sorte, né? Que aí eu fui 2 vezes em Brasília, né? Porque eu já tô considerando o Clube do Choro como um show à parte, né? Então, Clube do Choro, Brasília e São Paulo. Foi a primeira vez que eu consegui ir em 3 shows, no caso. Então eu fui em 6 shows no total, só. Tô baixinho, porque eu tenho vários amigos, assim, que já foram na turnê inteira. Foram nos 8 shows, então, tipo, eu tô voando baixo ainda. Perto deles eu tô fraca. Desses 6 shows que você foi, eu já imagino qual seja a resposta. Mas qual foi, assim, te marcou mais? Eu acho que se eu falasse qualquer outro show, as pessoas iam ficar, como assim? Então, obviamente, foi Clube do Choro, porque no momento que saiu aquela notícia no Metrópolis, eu não consegui pensar em mais nada. Porque eu tava, tipo, cara, não é possível, como é que... Quando saiu a notícia, eu fiquei, cara, como é que é possível? Como é que a pessoa é escolhida pra ir num show desses? Eles falam assim, merecimento, sorteio, tipo, pessoas escolhidas, como é que seria isso? Então a gente tava com um grupo do Debito BR, né? Então, muito obrigada, galera do grupo do Debito BR, que ajudou muito aqui de Brasília, que uma pessoa foi lá na frente do Clube do Choro pra descobrir. E ela conseguiu descobrir que rolaria esse sorteio. Chegaria um e-mail às 9 horas da manhã
dizendo se você foi escolhido ou não para ir para esse show. E aí, depois que eu descobri isso, eu fiquei muito nervosa, porque, tipo, eu tava... Não é possível que no meio de, sei lá, quantas pessoas compraram o ingresso pro show de Brasília, eu vou ser escolhida. Tipo, seria uma sorte enorme, tipo, eu, que sou muito fã, ser escolhida pra um show extremamente íntimo. É meio maluco pensar nisso, né? Então eu fiquei, tipo, cara, como é que é escolhido nisso? O que eu tenho que fazer pra ser escolhido? Aí eu fiz um pouquinho do movimento também, que tem que agradecer todo mundo que ajudou lá no movimento, que eu fiz um tweet, uma resposta pro tweet do Metrópolis dizendo assim, Metrópolis, por favor, me leva, porque eu achei que tinha que ser escolhida, sei lá. E muito obrigada a todo mundo que curtiu, comentou, falou que tinha que levar o Debito BR e tal. E aí, eu acordei 7 da manhã. Que eu mal consegui dormir, pra falar a verdade, né? Às 7 da manhã eu já tava acordada, com o meu e-mail aberto, dando F5 desde as 7 da manhã, porque eu pensei assim, será que o cara falou o horário certo? Porque sempre tem esse negócio, tipo, um pouco dessa dúvida, sabe? Será que ele falou o horário certo? Será que não é outro horário? Será que eu vou receber? Aí eu abri o meu e-mail e o e-mail da minha mãe, né? Que a gente comprou os ingressos separados. Então, tipo, se eu não recebesse, minha mãe recebesse, eu compraria na conta dela, né? E aí, 9 horas em ponto, chegou aquele e-mail. Eu nunca estive tão nervosa na minha vida. Eu não enxergava nada. E tinha que escrever um monte de informação lá pra comprar o ingresso. E eu não tava vendo nada. Eu nem sabia se eu tinha escrito meu nome certo. Eu não sabia nem se eu tinha colocado as informações certas. Eu tava muito maluca. Porque é literalmente como eu disse. Como é que eu, muito fã, vou ser escolhida no meio de, sei lá, 30 mil pessoas que compraram esse ingresso? Não sei quantas pessoas foram, mas deve ter sido 50 mil, talvez. 50 mil pessoas e eu fui a escolhida entre essas 50 mil. Então, o Clube do Choro é mais especial por causa disso, dessa maluquice que foi. E também foi muito bom, tipo, eu acho que eu nunca estive tão perto de Paul McCartney na minha vida. E olha que eu já estive perto, mas não tão perto. Porque em 2014 eu fui pra porta do hotel dele aqui em Brasília. E fiquei horas na frente do hotel. Isso me lembrou um pouco o que eu meio que passei, sabe? De tipo, cara, há 9 anos atrás eu estava nessa mesma cidade, porque, tipo, eu não morava ainda em Brasília, né? Agora eu moro. Mas há 9 anos atrás eu tava nessa mesma cidade, só que na frente do hotel dele passei, sei lá, 5 horas. 5 horas na frente do hotel dele pra ver ele rapidinho, assim. E depois ele colocou a mão, assim, pra fora da janela do carro. E eu tive a oportunidade de tocar na mão dele, mas eu tive medo. Porque eu fiquei assim, cara, se eu machuco a mão de milhões de Paul McCartney, o que seria? O quantas pessoas me xingariam? E eu seria culpada disso. Então, depois, 9 anos depois, eu tá literalmente assim, tipo, se ele quisesse, na verdade, porque, tipo, eu alcançando a minha mão, ele não encostava, não. Mas, tipo, se ele quisesse, dava pra gente tocar a mão, assim, de tão perto que a gente tava. E nenhum show, assim, em estádio é a mesma coisa. É um show extremamente íntimo, extremamente, sabe? Muito perto, assim, de, tipo, eu conseguia ver exatamente todas as expressões dele, eu via o suor dele escorrendo, eu via tudo, entendeu? Então sei lá, eu não sei, é o meu show favorito, não tem como. Toda vez que eu começo a falar desse show, eu fico um pouco eufórica, parece que eu tô vivendo isso de novo. E acho que foi muito rápido o processo de falarem que ia ter o show e até ter o show, foi tudo em 1-2 dias, né? O show foi... Eles disseram que o show ia rolar
Eu acho que eles postaram a notícia às 9 horas da noite. E o show e a venda dos ingressos foram às 9 horas da manhã. E aí, tu tinha que estar lá no planetário à 1 da tarde. Meio-dia, 1 hora da tarde. Uma coisa assim, pra buscar a tua pulseira. E o show começava às 5, 6 da tarde. Então foi, tipo... Ter que processar isso em menos de 24 horas foi uma loucura. Muito doida, assim. E também, quando eu saí do show, eu não queria sair de lá. Eu queria continuar lá, porque parecia, assim... loucura. O que aconteceu agora? Eu queria continuar lá no Clube do Choro, tipo... O que eu faço agora? Eu fico aqui, vai acontecer outro show, o que eu faço? Entendeu? Eu fiquei muito, assim, fora de mim. Uhum. E também fazia 10 anos que eu era fã dos Beatles, né? Como eu disse, eu escolhi 2013 como começo da minha Beatlemania, né? Então, tipo, isso foi a maior comemoração que eu poderia receber de 10 anos de fã. Não tem comemoração melhor do que essa, assim, de tipo... É isso, tu conseguiu um show quase privado, assim. Porque, tipo, como não tinha ninguém na minha frente, apenas o Paul, e às vezes o fotógrafo dele, né, que ficava na minha frente, é assim, como se ele estivesse cantando só pra ti. Como se só tivesse tu naquela salinha, assim. É a experiência mais maluca da minha vida. E, assim, é um show que... Esse estilo, assim, ele não costuma fazer tanto. Ele faz, sei lá, uma vez ao ano, ou às vezes nem isso. Então, assim, você ter essa experiência, ainda mais aqui no Brasil, é muito mais, assim, difícil até de se pensar, né? De, sei lá, quando passar essa informação, assim, achar que... Não, será que é verdade mesmo uma fake news sobre? Assim, eu fiquei tipo, cara, por quê? Por que o Brasil? Mas aí depois pensando, tipo, tem vários porquês, né? Tipo, não tem jeito. Um show assim, a gente sempre fica pensando, cara, como aconteceria no Brasil um negócio desse, né? Tipo, aconteceu no Cavern Club, tipo, um lugar muito importante pro Paul. Por que aconteceria aqui? Tu fica pensando assim. E eu não posso mentir, obviamente, era meu sonho viver uma experiência tipo o Cavern Club, né? Porque na época do Cavern Club, eu acho que eu já tava com o The Beatle BR. E aí eu ficava tipo, cara, imagina viver isso, deve ser muito louco. E aí agora eu vivendo isso, eu fico, cara, como é que isso foi possível? De tipo, eu nunca imaginei mesmo que brasileiros poderiam ter essa experiência, sabe? Eu nunca passou na minha cabeça de tipo, Paul escolheria o Brasil pra fazer um show intimista, né? Mas aí tem, como eu disse, não terminei de falar, né? Mas tem vários porquês. Tipo, o Paul fez uma música pro Brasil. O Paul, sempre que pode, ele vem pra cá. Então, tipo, ele ama a gente. Não tem outra razão. Tipo, o cara ama a gente. Então, até algumas pessoas que estavam lá disseram que os produtores disseram assim, a gente devia fazer isso mais vezes. Só que como a gente já viveu essa experiência, a gente fica assim, por favor, nos leve novamente, porque eu quero viver isso de novo, pelo amor de Deus. Isso é muito fora do normal, assim. Eu penso e fico assim, cara, não é verdade. E se eu vivesse de novo, eu ia pensar assim, cara, viver isso 2 vezes não é verdade. Não é possível que alguém possa viver isso. Mas realmente é muito louco pensar de, tipo, o Paul veio pro Brasil e fez um show intimista, assim, do nada. E a gente só ficou sabendo menos de 24 horas antes. Não deu nem tempo de se preparar psicologicamente pro que seria vivido no próximo dia, né? E assim, acho que é realmente o motivo de ele querer fazer isso no Brasil, porque
aparenta muito, assim, que ele realmente gosta daqui, como você falou ali. Fez música pro Brasil, nos shows ele sempre tá tentando lá falar português, a plateia também tá sempre muito presente. Eu vejo, assim, outros shows que, claro, não são shows ruins, até porque o Paul tá cantando, mas que a plateia, assim, não é tão... talvez não tão conectada, assim, que canta tanto comparado a nós, não só brasileiros, mas acho que aqui na América Latina a gente tem mais esse estilo. Então, acho que por isso ele gosta tanto de vir pra cá e por isso ele escolheu fazer um show aqui. Exatamente. E esse show tava assim, tipo, muito diferente, sabe? Porque tava todo mundo cantando, tava muito alto, eu não sei nem explicar. O som do Paul tava muito alto, porque a gente tava literalmente em cima dele. Mas a gente cantando também tava muito alto. É uma pena, assim, que, tipo, a única gravação que ficou, né, é a de A Hard Day's Night. Mas o Abe gravou a gente cantando Blackbird. Então, em algum momento, este vídeo sairá e vai dar pra ver, assim, tipo, sem a gravação, né? Porque, tipo, a gravação que ele postou no Instagram tem um pouco de edição e tal. Então, não dá pra... Dá pra perceber, mas não é igual tá lá. Então eu acho que quando esse vídeo do Abe sair da gente cantando Blackbird, vai dar pra perceber que tava, assim, uma loucura. Que quando eu cheguei no dia 30, né, pro show mesmo, o show tava bem mais morno. Eu fiquei assim, nossa, gente, será que a gente não pode voltar lá pro Clube do Choro, que ficou mais legal, assim? A galera tava mais animadinha. Mas o público brasiliense é um pouquinho assim, sabe? Um pouco mais frio. Não quer dizer que eles não estão curtindo, mas é que eles não cantam tanto, assim. Eu acho que eu tive a oportunidade de ir pra São Paulo, né? O dia 9 em São Paulo tava também, assim, bizarro, surreal, assim. Tava muito bom. E também... eu colocaria, eu acho que, tipo, obviamente, o Clube do Choro como o top 1 shows que eu já fui, mas eu colocaria São Paulo o dia 9 também embaixo, assim, no top 2. Seria o segundo lugar, porque a gente também fez o Paul cantar Give Peace a Chance, então, tipo, como? Entendeu? Esse show também tava maluco. Eu fui no show do dia 9 e, assim, não tem como eu comparar com outro porque eu só fui em um show do Paul. Mas, assim, eu percebi que realmente a plateia tava bem presente nesse show, assim. Fizeram ele cantar Give Peace a Chance, tentaram em outros shows, mas ele não cantou, não sei se por ele não querer ou porque ele simplesmente não ouviu. Eu acho que a vibe que a gente criou de, tipo... a ideia daquele cartazinho do Lennon Lives Forever saiu do grupo de São Paulo dia 9, né? Então, tipo, eu acho que por ser dia 9 de dezembro, ser a gente com aqueles cartazes e tal, eu acho que meio que, sabe? Eu senti que o Paul tava emocionado na hora que ele cantou Here Today, quando ele viu os cartazes e tal. Então eu acho que a gente tocou no coração do velhinho, entendeu? Ele ficou meio emocionado e aí ele permitiu a gente puxar uma música do John. Esse momento foi, assim, muito especial. Já tava sendo muito especial porque ele sempre fica naquela plataforma, sobe, canta Blackbird, aí ele canta Here Today e fala, essa música é pro meu parça John. Aí todo mundo aplaude, aí começa a levantar as plaquinhas. Eu acho que ali ele já percebe. Depois ele desce pro piano, eu achei que ele ia tocar Neil ou Lady Madonna, porque é aquele piano colorido. Aí ele vai junto com a plateia acho que até já tinha parado um pouco de cantar. Mas ele vai lá e puxa de novo. A gente tava quase desistindo, assim, tipo, tava quase indo, e aí, de repente, ele... Tá, então vamos. Porque ele demorou muito pra começar Neil. E geralmente quando ele senta no piano, ele fala faz o zu dele, né? E aí começa a tocar. E naquele momento ele tava demorando muito. Ele demorou muito pra começar. Então, tipo, eu acho que a galera aproveitou a deixa perfeita, sabe? Porque eu acho que ele realmente tava bem emocionado naquele momento. Então, ele demorou tanto, mas deu tudo certo.
E a ideia da pessoa de puxar Give Peace a Chance foi maravilhosa. Ainda não sei quem foi. Não consegui descobrir quem foi. Sei que foi do lado... Quando a gente tá de frente pro palco, foi do lado direito, né? Mas... Pessoa que fez isso, por favor... Diga, manifeste-se. Porque você foi maravilhosa. Teve a melhor ideia. Eu também não sei quem foi. Eu tava do lado direito, mas eu... não percebi, eu percebi, começaram a cantar, eu fui junto e no final ali, todo mundo, pelo menos na frente, eu não sei o resto, tava ali cantando e ele foi realmente, e foi um show muito especial. E, assim, do ano passado, que teve diversos lançamentos e tudo, pra você, o show foi o que mais te marcou, ou foi Now and Then, ou até a gente pode pegar lançamentos de anos anteriores, assim, qual foi o que te marcou mais? É muito difícil falar, né? Porque, tipo, o lançamento do Egypt Station foi muito marcante pra mim, porque, por exemplo, eu não tava muito... Quando começou a época do New e tal, eu não tava muito ainda envolvida, sabe? Então eu já peguei o New meio que acontecendo. Então eu nunca tinha visto... essa coisa de rumor que vai sair o álbum, essa vibe de loucuras, tenta fazer várias teorias malucas e não sei o que. Então esse foi especial, mas obviamente ouvir uma música dos Beatles em 2023 foi o ponto mais maluco também que eu vivi. 2023 foi uma loucura, né? De verdade, assim. Teve muitas coisas muito doidas que aconteceram. E, assim, uma música dos Beatles aí em 2023 nunca foi algo que eu pensei. Eu sempre achei assim, tipo, cara, eu sou fã de Beatles e já foi lançado tudo possível. A única coisa que a gente pode ficar ouvindo são outtakes, versões alternativas, essas coisas assim, nada muito, coisa nova. E aí, no momento que vem a notícia que Now and Then era possível, eu fiquei tipo, não é possível que eu vou viver isso. Não é possível que isso realmente irá acontecer. Porque eu acho que todo fã nunca pensou assim, de tipo, um dia vai escutar uma nova música dos Beatles. Porque eu sempre achei assim, tipo, eles desistiram de Now and Then em 90 e isso. Desistiram, acho que não voltariam atrás pra tentar alguma coisa nova, sei lá. É óbvio que teve algumas pessoas que já meio que previram isso, né? De tipo, agora que existe a MAL, né? Que é a Machine Learning, né? Esqueci a palavra do meio. Pode acontecer. Mas eu nunca parei pra pensar que podia acontecer. Eu nunca parei assim, nossa... Existe Now and Then e eles tentaram. Será que vai acontecer? Então, assim, é que é difícil, né? Now and Then tá pau a pau ali com o Clube do Choro, eu diria, assim. De tipo, difícil escolher, assim, um momento muito grande, assim. Mas eu acho que Now and Then, com certeza, tá pau a pau ali com o Clube do Choro. E às vezes até, dependendo do dia, pode até passar um pouquinho, assim, levemente. Mas eu acho que eles estão no mesmo degrau, assim, de momentos mais malucos que eu já vivi nesse fandom, assim. E você gostou da música? Porque tem gente que, não gostei muito, não é muito Beatles, não sei o que, mas você particularmente gostou? Eu amei. Eu sou aquele tipo de fã que gosta de tudo. Infelizmente, eu sou esse tipo de fã que gosta de tudo, assim. Eu não consigo dizer, eu odeio essa música e não sei o que, não é muito Beatles. Eu acho que no momento que eles gravaram, é Beatles. Sabe? De tipo assim, eles são os Beatles, eles sabem o que é Beatles. Não é a gente. Sabe? Eles sabem o que realmente encaixa. E eu acho que Now and Then é uma música que realmente encaixa na categoria Beatles. Eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco errada, assim, de Beatles. Não sei. De tipo,
só porque Now and Then não é animada, só porque Now and Then é mais o John cantando, sei lá, eu não sei exatamente porque as pessoas inventaram que Now and Then não é muito Beatles. Mas eu acho que no momento que os 4 se juntam pra fazer uma música, é sim Beatles. Independente de qualquer coisa, sabe? Mas eu amei a música, chorei horrores. Eu fiz um vídeo pro meu canal, né, e só depois eu chorei ouvindo a música. Claramente eu cortei quase metade do vídeo, porque eu não queria parecer chorando muito feio, porque eu chorei muito. E aí depois o meu fone de ouvido tava tão alto, ouvindo a música, que depois editando o vídeo eu chorei de novo. Só ouvindo a música saindo do meu fone. Então, tipo... assim... perfeita, sabe? Tipo... obra de arte. Obra de arte. E eu não concordo com isso de dizer que essa música não é muito Beatles, assim. Porque, é como eu disse, apenas eles sabem o que realmente é Beatles, sabe? Uhum. E assim, é uma música que eu também gostei muito, e eu comentei num episódio que eu gravei ontem, mas pra quem estiver vendo vai ser uma semana de diferença, então o episódio da semana passada, eu comentei sobre Now and Then, eu falei, e essa música, na verdade várias músicas dos Beatles, mas essa, eu já tinha escutado a versão ali que o John Lennon fez caseira e tudo, só que eu não tinha escutado tanto, porque realmente a qualidade assim, do áudio não é muito boa. Então não era muito marcante na minha memória, mas quando eu ouvi Now and Then a versão já pronta e tudo, parecia que eu já tinha escutado essa música 20 vezes já. Parecia que era uma música que eu já tinha decorado quase. E os Beatles têm muito disso, de ter música que às vezes você não ouviu muito, mas ela rapidamente já te marca. Verdade, assim, de tipo... essa música, ela... óbvio, eu já tinha ouvido a demo e tal, algumas vezes. Não muitas também, porque, como tu disse, a qualidade não é das melhores, mas... eu sou uma pessoa, assim, que adora um bootleg, sabe? Eu adoro uma versãozinha sem qualidade. É sério, eu gosto muito de ouvir essas versões meio que sem qualidade, assim, pra ouvir uma coisa um pouco diferente. Então, eu ouvi várias vezes, mas é bem isso, de tipo, quando saiu a versão completa, é uma música que parecia que já tava na minha vida há tanto tempo, que ela só ganhou, tipo, uma versão mais robusta, sabe? Saiu daquela versão mais simplesinha, de piano e tal, pra sair pra uma versão mais assim, tipo, orquestra, guitarra, bateria, essa coisa mais maior, né? Essa coisa bem maior. Mas é bem isso, de tipo, parecia uma música que eu já tinha, obviamente já tinha escutado, mas parecia que já fazia parte do repertório dos Beatles desde sempre. Nunca... não era uma coisa que tava fora, sempre tava ali, sabe? Junto com os Beatles. Então, eu acho que Now and Then é basicamente um lançamento oficial da música. Sim, é uma música que acho que rapidamente ela já se torna um clássico, tanto pelo fato de ela ter sido demorada assim para lançar e tudo, e terem usado uma tecnologia para ajudar a ela realmente existir, e tanto porque é uma música dos Beatles, né? E assim, os últimos lançamentos que a gente teve de música inédita foi na década de 90, no Anthology, e aí agora tá apresentando para uma nova geração, e tem a internet e tudo, então ela se espalhou bem rápido e acho que ela já se torna um clássico instantaneamente. Eu concordo. E também tem isso, né, de tipo... sobre a nova geração. O meu primo, ele gosta de Beatles meio que por minha causa, né? Mas Now and Then virou literalmente a música favorita dele. Eu mal começo, eu só falo I Know It's True e ele já começa a cantar a música inteira. Então, tipo... essa música vai se tornar um clássico pra nova geração, sabe? De tipo... já é pra gente, mas eu quero dizer assim que
vai pensar assim, nossa, cara, eu estava vivo quando os Beatles lançaram a última música deles, sabe? Vai virar meio que essa coisa que a gente fala, eu estava vivo quando isso aconteceu. Com certeza. É uma música que já é muito... já se torna rapidamente muito marcante. E é uma coisa que eu gostaria de saber, e tudo, eu acompanho o seu canal, e eu já vi muito vídeo seu sobre você mostrando os vinis que você compra, que você vai em feirinha e tudo, e outras coisas que você mostra, assim, produtos que você tem, ali a coleção que você tem. Em que momento você começou a... Você já falou quando se tornou fã, quando começou a produzir conteúdo ali sobre, mas em qual momento você realmente começou essa fase de vou comprar um vinil dos Beatles, um livro sobre, porque, assim, pra sua geração, você tem 25, né? 25 anos? Isso. Pra essa geração, e eu sou um pouco mais novo, mas pra geração aí 90 e pouco pra frente, não tem a mania de ter vinil e tudo. Como foi pra você? Já começou com Beatles? E isso ou já tinha acontecido antes com outra banda ou artista? Eu sempre fui muito de mídia social, não. De mídias físicas, sabe? Eu sempre gostei muito de ter as coisas, assim, tocar nas coisas, porque meio que eu cresci nisso, sabe? Meu vô ficou muito triste quando, por exemplo, roubaram a coletânea completa dele de discos do Roberto Carlos. Então, tipo, eu sempre fui muito junto disso, sabe? Meu outro vô, por parte de pai, ele tocava vinil pra gente escutar as historinhas, sabe? De historinhas da Branca de Neve, dos Três Porquinhos e tal, tudo no vinil com um livrinho que vinha junto. Então eu sempre tive isso na minha família, de ter vinil, ter CD, ter as mídias físicas. Então é meio que uma coisa natural, sabe? De meio que foi implantado inconscientemente em mim, talvez. Então eu sempre gostei muito de ter muitos livros, muitos CDs, muitas coisas. Obviamente eu comecei quando criança, quando eu era... Eu ainda sou, né? Mas eu comecei quando eu me tornei fã dos Jonas Brothers, da Demi Lovato. Eu gostava muito de Miley Cyrus, Selena Gomez, Taylor Swift. E aí eu comecei a comprar os CDs, sabe? E eu acho que foi quando eu me mudei mais pra Goiânia que eu comecei a comprar, porque antes eu não podia comprar. As minhas coisas eram tudo pirateadas, assim, de tipo CD pirata, do RBD, por exemplo. Então, quando eu me mudei pra Goiânia, eu finalmente pude começar a minha coleçãozinha de mídias físicas. E aí isso foi indo. E aí, eu acho que... quando eu me tornei fã já, né, em 2012, 2013, eu comprei meu primeiro CD. E depois disso eu nunca mais parei de comprar CD, né? Mas comprar vinil, eu demorei muito pra começar a comprar vinil, porque eu tinha medo de comprar o vinil, depois não ter onde escutar, minha mãe ia ficar brava, porque eu ia ter um monte de vinil jogado em casa, era assim que ela pensava, que eu ia ter um monte de vinil jogado em casa que eu nem escutaria, não teria nem como escutar. E aí, a gente tava andando uma vez em Balneário Camboriú e por um acaso a gente encontrou um sebo. Assim, aleatório mesmo. Aí a gente entrou nesse sebo e aí eu encontrei o Let It Be, versão de 1988, se eu não me engano. E aí eu fiquei tipo, mãe, só um vinil, apenas um. Não faz mal, né? Aí ela falou, tá bom. Aí foi quando eu comecei a comprar meus vinis, né? Que eu comecei a enlouquecer um pouquinho. E aí, já nessa mesma viagem, minha mãe encontrou um toca-discos numa loja. E falou, tu quer que eu compre o toca-discos? Eu assim, não. Tá, vamos comprar. E aí...
E aí meu pai começou a comprar meus vinis e tal. Só que eu meio que fiz o meu canal do YouTube por causa do meu pai. Porque eu ficava com medo dele me comprar coisas repetidas. Porque ele tem essa mania, assim, de às vezes não perguntar o que eu já tenho. E aí ele começa a comprar coisas repetidas. Então eu fiz meu canal do YouTube mostrando a minha coleção dos Beatles por causa dele. Porque aí eu falava, postei um vídeo e essa é as coisas que eu tenho na minha coleção, viu? Dá uma olhada lá que tu encontra o que eu tenho pra não comprar repetido. Então, foi meio que assim que começou o meu canal do YouTube sobre as coleções e mostrando as coisas que eu tenho. Até hoje eu mostro as coisas que eu tenho porque realmente ainda é pra mostrar pra ele que, pai, eu já comprei isso, tá? Não é pra comprar repetido, pelo amor de Deus. E tem algum vinil assim que você queria muito, foi difícil de achar? Ou simplesmente era difícil e você achou do nada em um lugar aleatório? Tem algum que tem alguma história mais marcante pra ti? Um que foi muito difícil de achar foi o Ram. Acredite ou não, foi bem difícil. E aí eu fui acho que na minha primeira feira de vinil da vida, assim. Que eu comecei a ir nas feiras de vinil aqui em Brasília, porque lá em Goiânia eu não conhecia nenhum lugar que fazia feiras e tal. E aí aqui em Brasília eu conheci. E aí eu falei, mãe, vamos lá, né? E aí nessa primeira feira eu já encontrei muita coisa maluca, assim, que eu nunca tinha visto antes. E uma delas foi o Ram, que foi meio que do nada, assim. Eu já tava querendo há muito tempo. Meu pai encontrou num sebo em Pelotas, que foi onde eu morei, nasci. Mas tava muito... Eu não gosto muito de comprar o vinil quando ele tá meio que se desmontando, porque as capas estão se desmontando, porque eu não sou muito boa de colar e tal, eu fico com medo de colar o vinil dentro da capa e tal, então eu prefiro já comprar ele bonitinho assim, né? E aí ele encontrou ele meio assim, o disco já não tava muito bom, tava falhando. E aí de repente eu tava na feira de vinil, entrei na loja e simplesmente tava lá o Ram por R$50. E aí eu falei, se isso não for destino, eu não sei mais o que é isso. Porque foi muito bizarro, assim, porque antes de ir pra feira de vinil, eu tava meio que pensando assim, cara, eu queria muito sair dessa feira de vinil com um Ram. Pelo menos um Ram. Que aí eu sinto, assim, que essa feira valeu a pena, sabe? E aí, a primeira loja que eu entro já tem o Ram lá por um preço bom. R$50 é um preço muito bom, na verdade. Então, loucura, né? Foi tipo, meu Deus, finalmente nos encontramos. E entre, assim, você faz... Não coleção, mas assim, você tem outras coisas sobre Beatles, assim, que você costuma comprar, assim, livros, ou até instrumento, que eu sei que tem fã que tem, assim. Eu tenho instrumento. Eu cheguei nesse nível, sim. Mas também foi uma história bem parecida com o Ram, sabe? De tipo, eu entrei numa loja aleatória em Santa Catarina, porque meus avós moram lá, então eu vou muito pra Santa Catarina. Eu entrei numa loja aleatória de instrumentos e encontrei um Hofner. Só que a primeira vez que eu tinha encontrado o Hofner nessa loja era preto. Eu falei, não, eu não quero comprar um Hofner preto, porque aí... Por que eu comprei um Hofner preto? Não tem nada a ver. E aí, anos depois, eu entrei nessa mesma loja e encontrei o Hofner igual ao do Paul. Então, foi meio que uma doideira que eu fiz. Eu não sei tocar baixo, eu ainda não aprendi. Algum dia eu irei. Muitas pessoas ficam dizendo que eu tenho que aprender logo, porque o que adianta ter um Hofner em casa se eu não sei tocar? Realmente, essas pessoas têm razão. Mas eu também tenho livros, eu tenho artigos de casa, assim. Tem algumas coisas que eu nunca mostrei, mas eu tenho pano de prato. Eu tenho caixinha de fósforo. Então, tipo, eu tenho muita coisa dos Beatles, sabe? Mas a sorte é que a minha mãe, ela
ela deixa, sabe? Porque a casa tá meio que tomada pelos Beatles já. Porque antes era só meu quarto. Aí, de repente, foi... Ai, um paninho pra isso. Ai, um descansa-copo pra aquilo, sabe? Dos Beatles. E aí, de repente, a casa tá invadida pelos Beatles. O único lugar que ela não vê a cara de nenhum Beatles no momento é o quarto dela, que não tem nada de Beatles, mas a casa já tá tomada, coitado. Acho que todo fã acaba passando por isso. E o Hofner, assim, você teve uma sorte porque é um instrumento difícil de se encontrar. Ele não é muito popular de se achar. Eu já tentei achar, mas é difícil e é também um instrumento caro. E eu sou canhoto, então para achar um pra canhoto, apesar de o Hofner famoso ser de canhoto, é bem difícil de se encontrar. Então você teve uma grande sorte de ter encontrado ele. Eu sou canhota também, mas eu comprei o de destro mesmo e troquei o lado das cordas. Eu falei assim, é uma sorte em 1 milhão, né? Então, tipo, achar um Hofner pra canhoto agora é muito mais difícil, porque as pessoas não querem comprar, porque, tipo, vende menos. Então, era de destro e eu comprei de destro mesmo e só mudei as cordas de lugar. O problema é que o escudo dele ficou meio que atrapalhando, mas acho que ainda dá pra aprender, né? Assim, tentar que vale do escudo dá pra tocar alguma coisa. Mas realmente eu tive muita sorte. Mas o meu não é... As pessoas acham que o meu é um Hofner alemão. Obviamente não é, porque eu acho que até hoje em dia é muito mais difícil achar um Hofner realmente alemão. Hoje em dia é muito mais fácil achar um Hofner chinês. E foi o caso do meu, que é Hofner chinês. Ele é um pouquinho mais barato, assim. Tipo, um Hofner alemão, uma vez eu tinha visto o preço pela internet, era tipo 16 mil reais. Sabe? Então, o meu é um chinês mesmo. Mais simplesinho, assim. Tipo, só pra dizer que eu tenho Hofner. Mas não deixa de ser um Hofner, né? É um instrumento bastante difícil de achar. Os instrumentos dos Beatles, assim, é normalmente difícil de achar. Tanto por serem antigos e difícil, assim, de ter aqui no Brasil, né? Não é tão acessível também. É verdade. E eu quero comentar algumas coisas assim. A gente já falou sobre The Beatles BR e tudo. E tem um movimento que você tá participando, eu não sei exatamente se a ideia foi sua, mas é um movimento que você tá bem presente, que é em trazer o Ringo Starr pro Brasil, porque teve o Paul McCartney agora no final de 2023, que foi extremamente marcante. Eu não vou dizer que foi ali o momento mais marcante das vezes que ele veio pro Brasil, porque teve ali no Rio de Janeiro em 90, mas talvez seja ali no top 2 ou no top 3. E aí agora tá tendo um movimento que você tá participando de trazer o Ringo pro Brasil. Quero saber, assim, como surgiu esse movimento, já que você tá bem presente ali participando. Eu tinha comentado em novembro no Twitter, assim, gente, as pessoas meio que estavam comentando assim, o Ringo no Brasil, no Twitter do The Beatles BR. Aí eu fiz um tweet em novembro, brincando assim, vamos fazer uma campanha pra trazer o Ringo pro Brasil, então. Falei brincando, assim. E aí, a gente fez o movimento do Pão no Cristo e tal, que não deu certo, infelizmente, mas a gente fez o nosso máximo, né? E aí eu me juntei com outras fãs e a gente meio que montou ali o que fazer pra fazer um barulhinho nas redes sociais. E até, assim, eu fiquei bastante impressionada, porque eu achei assim, não, a gente vai dar, assim, muito... As pessoas eu acho que não vão dar muita trela, é só um bando de maluca querendo o Ringo no Brasil. E aí, de repente, a gente vê que a hashtag chegou em 5º lugar nos Trending Topics do Brasil. Foi tipo assim, eu acho que isso aí tem um futuro. Acho que isso pode dar certo. Até o momento, não tivemos retorno, né? Mas saibam que a gente tá fazendo, assim... loucuras, em breve mais loucuras. Mas eu não posso contar porque é surpresa pra todo mundo. Mas
eu tô envolvida num projeto do Ringo Come to Brasil bem grande, assim, é a nossa cartada final, basicamente. Claro que a gente vai continuar incomodando ele nos comentários e essas coisas, assim, que o Ringo nos perdoe e não nos bloqueie, mas a gente pensou numa última cartada pro Ringo Come to Brasil e vai dar certo e com certeza ele vai vir pro Brasil. Mas saibam que até e-mail de agente do Ringo eu já mandei. Até isso eu já fiz. Saibam que eu já cheguei nesse nível, assim. Procurei agentes do Ringo por aí e mandei e-mail pra eles. O problema é que eu não recebi resposta, mas pelo menos mandei. Assim, acho que eles devem ter visto alguma coisa, porque realmente foi um movimento e tá sendo um movimento forte. Então, acho que saber eles sabem. Talvez eles estejam planejando algo ou... não sei. Mas acho que eles devem ter noção de algo que tá acontecendo. Com certeza sim, porque a gente marcou todo mundo. A gente manda até incomodar o Zack, o filho do Ringo. Tipo, entra na live dele, fica comentando Ringo Come to Brasil. Vai que ele ajuda, nunca se sabe, né? Então a gente tá meio que tentando de todos os jeitos, mas... assim, eu não é quem começou o projeto mais, sabe? Tipo, eu acho que não importa mais, porque esse projeto virou de todo mundo, sabe? De tipo, tudo bem, fiz o tweet lá falando sobre fazer uma campanha em novembro, aí eu me juntei com a Rachel e tal, me juntei com a Mari, com a Di, com várias meninas incríveis, e aí foi indo, sabe? Tipo, eu acho que a gente já meio que perdeu o controle, assim, a campanha já não é pensada. Pode ter sido pensada pela gente, mas eu acho que não, já não é nossa, já faz um tempo, sabe? De que no momento que a gente se junta, é muito maior, sabe? A gente tá chegando em lugares que eu, quando pensei em fazer a campanha, participar da campanha, pensei assim, vai dar em nada, não é possível que a galera vai chegar junto, sabe? Então, acho que a gente já perdeu um pouquinho o controle do negócio. Mas é muito bom, porque isso realmente faz eles realmente prestarem atenção, assim, de tipo, tem uma galerinha, né? E a gente também entrou em contato com a banda Hey Jude, então foi... o movimento realmente tá saindo do nosso controle mesmo. A gente tá entrando em contato com várias pessoas pra divulgar ao máximo, pra todo mundo fazer parte desse movimento. E quem sabe, no final do ano, Ringo não está no Brasil. Esperamos que sim, porque já tivemos o Paul e foi icônico, e o Ringo também, ele é, assim, espetacular. E é muito legal o que vocês e os fãs no geral estão fazendo. Eu vi um vídeo recente, acho que foi de 2 dias atrás, por aí, de vocês que... é quase um curta, né, no caso, porque tem ali a música do Ringo, e aí tem vocês ali meio que chamando para que o Ringo venha pro Brasil. Então realmente tá tendo muita coisa para que ele possa estar aqui, ou esse ano, ou mesmo ser ano que vem, alguma coisa. Seria legal ele estar aqui, fazer um show, uma pequena turnê. Sim, tem o curta também, né, que as Paulettes fizeram. E agora eu, mais a Mari, mais a Di, estamos pensando nessa cartada final do Ringo no Brasil, da campanha, né? De tipo assim, acho que se depois do que a gente fizer não der certo, eu não sei mais o que dá certo, viu, gente? Mas a gente eu já tô prometendo aqui nesse podcast que vai ser uma coisa grande, não é uma coisa pequena não. Juro que vai ser grande. E agora eu vou pra uma parte que eu sempre faço no podcast, que não é exatamente o final, mas são algumas perguntas, e aí você vai respondendo, pode contar alguma história, algo do tipo, tudo bem? Tudo bem. Uma pergunta que eu sempre faço, e eu vou fazer pra você também, se tem algum momento da banda, algum show, algum evento, alguma gravação de algum álbum, alguma música específico,
que tem algum momento que você gostaria de estar ali presente? Ai, tem tantos. Mas assim, eu acho que eu queria muito estar no show do Rooftop. Assim, tipo, sei que é o último momento e tal, mas esse é um show que eu realmente queria tá ali vivenciando, sabe? Cara, aquilo ali foi extremamente icônico. E eu acho que as pessoas que viveram aquilo não deram a importância necessária naquele momento, obviamente, porque nós somos assim, né? Seres humanos são assim. Às vezes a gente acha que é só nada demais e depois a gente vê que é o momento mais maluco e marcante que aconteceu na história, sabe? Então, com certeza, eu gostaria muito de estar no show do Rooftop. É um show, assim, comemorou agora 55 anos, no dia 30, e aí eu fui rever o show e é um show, assim, magnífico. Porque tá todo mundo ali meio que de boa ali, tranquilo, e começa um show e o pessoal andando na rua e mal sabendo o que tá acontecendo, e os repórteres, sabe quem são? Acho que são os Beatles, né? Mas era só, sabe, música inédita e tudo. Então realmente é um momento muito especial e uma boa escolha que você fez. E eu também acho que eu queria estar lá pra parar os policiais. Pare imediatamente, não parem esse momento icônico, deixa mais um pouquinho. Faz 1 hora, pelo menos, 1 horinha só. Sabe, eu queria estar lá pra parar os policiais, pelo menos. Um pouquinho só. Mas é óbvio que a parte dos policiais é realmente icônica, não tem como tirar aquilo. Mas eu iria dizer assim, pô, galera, mais uma musiquinha só, e aí daqui a pouco vocês sobem lá e acabam com alegria, pode ser? Só uma. Seria bom ali para os policiais, assim, nem que os Beatles cantassem mais só 10 minutinhos ali, seria perfeito ali, eles mais tempo juntos naquele show. Agora, a próxima pergunta que eu vou fazer é uma pergunta mais complicada, porque tem muito fã que tem muita dúvida e tudo. Se você tem algum Beatle predileto, eu já imagino qual seja, mas pro pessoal que tá ouvindo, se você tem algum Beatle predileto, se você não tiver, tudo bem. Infelizmente. Eu sempre brinco, infelizmente, Paul McCartney. Mas assim, tipo, eu sempre fico muito em dúvida, porque eu também gosto muito do Ringo. Sabe? Tipo, eu amo muito o Ringo, mas realmente o Paul, ele me fisgou. Por muitos anos eu fiquei naquela batalha interna de tipo, não, eu não posso escolher um Beatle favorito, porque é muito injusto. Eu ficava assim, é muito injusto escolher um Beatle favorito, sabe? E aí, por muito tempo, eu fiquei numa coisa de cada dia da semana. É sério isso que eu vou contar agora. Cada dia da semana era um Beatle diferente. Tipo, hoje é o John, amanhã é o George. Eu tinha um dia certo pra cada Beatle, entendeu? E aí depois eu parei no George, porque eu não queria aceitar que o meu Beatle favorito ia ser o Paul. Porque eu sempre ficava assim, ai cara, é muito óbvio. Sempre é óbvio, sabe? Sempre a gente escolhe a pessoa mais óbvia. Mas no fim, não deu. Eu não consegui escolher outra pessoa, não deu. Meu coração escolheu o Paul e não tem como mudar mais. O Paul eu percebo que acho que acaba se tornando o preferido não de todo mundo, mas de muita gente. Ali é uma boa escolha também. Todos seriam uma boa escolha e é o meu Beatle predileto também, porque todos são fenomenais e o Paul também é fenomenal. Agora a próxima pergunta, essa eu também já imagino a resposta, porque eu vi você na live do Sal, e no caso seria uma resposta, quase não resposta, porque você acha que não teria uma. Mas a pergunta é se você tem algum álbum ou alguma música que você prefere dos Beatles. Infelizmente, não. Não tem como, gente. Aí realmente é um negócio complicado, assim. O Beatle favorito até vai. Mas o negócio do álbum favorito, eu não sei como as pessoas conseguem escolher o álbum favorito.
Porque eu não consigo, eu sempre fico pensando assim que eu tô sendo injusta com algum álbum. E olha, faz 10 anos que eu sou fã, viu? E o negócio de escolher o Beatle favorito, escolhi em menos de 3 anos, talvez. Um pouquinho menos até. Mas o álbum favorito já faz 10 anos que continua essa pergunta de tipo, cara, eu não consigo escolher um. Eu não consigo escolher uma música favorita, sabe? Tipo, eu gosto de todas, menos Revolution 9. Mas assim, não é nada contra Revolution 9, é que eu tenho trauma mesmo de Revolution 9, não é contra Revolution 9, por favor. Mas eu fiquei traumatizado por causa dessa música. Mas, cara, eu queria muito saber qual é o segredo de escolher o seu álbum ou música favorita. Eu sei que provavelmente deve ser porque teve um momento muito marcante com ele e tal, mas em todos os meus momentos que eu vivi com os Beatles, sempre foi uma música diferente. Sempre foi um álbum diferente. Então, não tem como eu escolher por causa disso. De tipo, todos os meus momentos marcantes não teve um álbum ou música específica. É assim, é muito, muito difícil. Eu tenho o meu atual, mas ele pode mudar, que é o Abbey Road, mas já foi o Sgt. Pepper, já foi o Magical Mystery Tour, o Please Please Me. E assim, é muito difícil escolher um álbum. Uma música eu acho quase impossível escolher, porque tem tantas. Mas assim, sabe? É realmente muito difícil. Mas você, assim, em nenhum momento teve... Não que você mais gostasse, mas assim, que você ouviu muito e ele quase chegou lá, mas por alguns motivos você não escolheu como um preferido. Não, eu sempre fui muito... Assim, muito assim, de ouvir sempre um álbum diferente, sabe? Então... Nunca chegou assim, o mais preferido. Nunca. Porque eu sempre escuto no aleatório. E quando eu vou escolher um álbum, eu sempre tento escolher um álbum diferente. Então, nenhum chegou perto, assim. Conforme meu Last FM... fui até olhar. Conforme meu Last FM, meu álbum principal dos Beatles seria... o White Album. E eu tô impressionada, porque eu achei que eu acho que minhas ouvidas de cada álbum é bem parelhinha, assim, bem parecidinha. Mas teve algum álbum que ali, inclusive no início, ali, quando você começou a ouvir, que te impactou mais, ou pela sonoridade, falei tudo errado, sonoridade, ou por alguma coisa... diferente? Teve algum que te impactou quando ouviu? Eu acho que foi a mudança, né? De tipo, como eu fui ouvindo na ordem, eu queria ter a mesma experiência que um fã naquela época tava tendo. De tipo, saiu o primeiro álbum, uau, sabe? E aí, tipo, assim, impactou pela mudança não radical, não diria radical, porque foi uma mudança, assim, de pouquinho em pouquinho até chegar naquele ponto, sabe? Então, acho que o que mais deixa assim, uau, mudou, hein? Foi o Revolver, assim, que tu ouve e fala, nossa, mas é outra gente? É outra banda, talvez? Mas, assim, quando tu ouve em ordem, tu até consegue identificar por que rolou essas mudanças, sabe? Por que rolou essa evolução? Eu acho que quando a pessoa escuta meio que fora de ordem, pode não perceber essa mudancinha rolando ali, sabe? Por trás, mas quando tu vai ouvindo em ordem, tu começa a perceber, sabe? Quando você vai ouvindo ali na ordem, você repara que é uma escadinha, assim, é bem gradual. Não escadinha porque vai parecer que tá evoluindo, assim, não que o primeiro tenha sido ruim, o último tenha sido o melhor, mas escadinha eu digo na evolução ali, o estilo mesmo. Exatamente, eu vejo exatamente assim, de tipo, como se fosse uma escada pra chegar no último álbum, mas nisso não quer dizer que o primeiro álbum é o pior álbum que eles já gravaram, ou como as pessoas ficam dizendo, Beatles for Sale é o pior álbum já gravado. Não, mas é tipo
evolução. Aquele álbum precisou acontecer para eles chegarem no Abbey Road. Se não tivesse acontecido esses álbuns anteriores, eles não tinham chegado no nível que eles chegaram. Com certeza. Agora, no caso aqui, é a última. Não é uma pergunta, mas se você tem alguma indicação sobre algo relacionado a Beatles. Pode ser algum livro, algum filme, documentário ou alguma música, algo que tenha relação aos Beatles. Você tem alguma recomendação, indicação? A primeira coisa que passou na minha cabeça agora foi Febre da Juventude. O filme Febre da Juventude, porque eu acho que esse filme... eu acho que eu também tô relacionando muito no que eu vivi em 2023, né? Eu acho que eu literalmente vivi o filme Febre da Juventude. Então eu super indico esse filme. São fãs fazendo coisas de fãs, assim. Eu não vou julgar, porque se eu tivesse em 1964, eu com certeza faria as mesmas coisas que eles estavam fazendo naquele filme. Então eu super indico esse filme, é muito legal. E... livros... Eu pensei um pouco... Na verdade, eu falei filme, mas era... Eu falei livros, mas era documentário. O documentário que eu pensei foi Get Back, né? Que esse ano, esse janeiro, a gente ficou meio que seguindo os dias exatos que aconteceram no documentário. Então assista Get Back, muito bom. E obviamente assista novamente o show do Rooftop, porque ele é maravilhoso, perfeito, incrível. É um documentário muito bom que acho que todo episódio eu acabo falando. Acho que é um dos melhores dos últimos anos. Teve McCartney 3-2-1, que também eu acho espetacular. Mas eu fico com o Get Back também, porque ali são os Beatles. Você tá vendo os Beatles numa situação que a gente não tinha tanta coisa assim pra gente, a não ser o documentário ali, o Let It Be ou algumas outras filmagens. Então, realmente é um ótimo documentário. E a gente também tinha um recorte, né? Vamos dizer, um recorte daquilo. Porque o Let It Be, ele é meio que editado pra tu pensar de um jeito. De tu seguir a história do jeito que o Michael, que é o diretor, assistiu aquilo, sabe? Então tem umas partes bem sensacionalistas ali, que pela edição dá a entender várias coisas, mas eu acho que o Get Back é o que mais, assim, que mais segue a realidade do que aconteceu naquele janeiro de 1969. Sim, é um documentário muito bom que acho que mudou um pouco a perspectiva que muitos fãs ou pessoas que tinham o mínimo interesse pela banda, assim, a partir desse documentário, acho que mudou um pouco o modo que a gente via esse período. E também eu acho que humanizou muito eles, né? De tipo, não tem como um documentário que gravou eles, assim, não 24 horas, né? Mas bastante tempo, não humanize as pessoas e mostre um lado diferente delas e prove várias coisas que as pessoas achavam que era verdade e na verdade não era bem assim. Ele é um documentário que ele é bem completo, ele humaniza os Beatles, ele mostra ali muito bem quem são os Beatles e mostra eles fazendo música de uma maneira que pra eles parecia tranquilo, mas pra qualquer outro ser humano você fala, meu Deus, como, sei lá, como o Paul McCartney faz Get Back como se fosse um dia qualquer, sabe? Então, porque a gente também não tinha isso gravado, então a gente o Paul contava como escrever uma música e tu fica, tá bom, beleza. Mas tu vê aquilo realmente acontecendo, tu fica, meu Deus, não é possível que a pessoa simplesmente tá parada e pense numa música e faça uma música daquela, assim, em pouquinho tempo. Realmente é um documentário ali fenomenal e mostra eles naquele período muito bem.
E agora, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se você quiser falar um assunto que você gostaria de ter falado, que achou que ficou incompleto, alguma coisa, você pode comentar, porque apesar de ser um podcast e assim é mais longo, às vezes passa alguma coisa despercebido, ou que eu não tenha te perguntado e você gostaria de falar. Não, só queria falar para as pessoas continuarem ajudando a gente lá na campanha do Ringo Come to Brazil. Ela vai dar não sei quando o podcast vai sair, mas a gente vai dar uma pausazinha para eu focar no projeto que a gente tá pensando agora para realizar em breve. E aí, sempre que o Ringo postar alguma coisa, pelo amor de Deus, gente, vai lá, enche o saco dele mesmo. Porque eu acho que se a gente não encher o saco dele, ele não vai vir. Então, encha o saco de Ringo Starr. E sobre outro assunto, eu acho que eu não deixei de falar nada, assim. Como tu disse, eu tenho meu Twitter de notícias, o DebitoBR. Eu tenho meu canal do YouTube, que é o Mari Morosetti. Na verdade, é Mariana Morosetti, mas o nomezinho que aparece é Mari Morosetti. E fazia lives, mas eu juro que em um momento eu voltarei a fazer lives. Mas as lives não tem a ver com Beatles. Às vezes eu falo sobre Beatles lá nas lives, mas geralmente é eu jogando. E é isso, gente. Juro pra vocês que eu vou continuar postando notícias e tal. Dei uma parada, mas eu juro que logo mais terá notícias por aí. De alguma coisa. Ainda não sei o que, mas vai ter. Então tudo bem. Sigam a Mari nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição, caso alguém esteja vendo no YouTube. No Spotify não tem como deixar, mas caso vocês queiram ver, vão lá no YouTube que vai estar tudo certinho, as redes sociais da Mari ou redes sociais ali de coisas que ela acaba participando. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado. Obrigada por ter convidado mais uma vez. Muito obrigada mesmo. E esse foi mais um episódio do Across the Podcast. Então, até a próxima semana a todos que estão nos ouvindo. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Espera aí. Antes de você terminar de assistir esse episódio, eu tenho que falar algo extremamente importante. Durante essa entrevista que eu fiz com a Mari, ela falou de uma surpresa que ela e outros fãs de Beatles iriam fazer relacionado à hashtag Ringo Come to Brazil. E essa surpresa já aconteceu. E foi uma grande surpresa, ela ocorreu no dia 10 de fevereiro, ou seja, 2 dias atrás, considerando o dia que esse episódio está sendo postado. E a surpresa foi nada mais nada menos do que um vídeo tentando mostrar a hashtag Ringo Come to Brazil e tentando mostrar que os fãs brasileiros querem o Ringo estar aqui no Brasil. E esse vídeo passou nada mais nada menos do que na Times Square. E a partir desse vídeo que foi mostrado na Times Square, surgiu uma hashtag, que é a hashtag Ringo na Times Square. A hashtag ainda continua para tentar mostrar para mais pessoas sobre esse vídeo, tentando mostrar para as pessoas que os fãs brasileiros querem o Ringo estar aqui no Brasil. Então, se você tiver Twitter ou alguma rede social que dê para você postar hashtag, ou não precisa nem postar a hashtag, mas você postar o vídeo e mostrar para as outras pessoas, vão lá e tentem mostrar esse vídeo. O vídeo está no Instagram e no Twitter, está nas sociais, inclusive da The Beatles BR, que é a conta que a Mari tem, e vai estar aqui na descrição, onde vocês podem ver o vídeo, compartilhar, assistir e tudo mais. E se você quer a hashtag, é a hashtag Ringo na Times Square, que é a hashtag ainda que vai continuar até esse vídeo chegar a mais gente, e é claro que a prioridade é o Ringo estar, a equipe do Ringo estar. Então, continuem aí com a hashtag Ringo na Times Square. Eu falei isso porque a surpresa ocorreu antes do vídeo ser postado, e para não ficar incompleto, eu decidi falar a surpresa aqui pós. Então é isso, é um recado simples. Continuem com a hashtag Ringo na Times Square, e também tem a hashtag Ringo Come to Brazil, que é a hashtag que também tenta trazer o Ringo aqui para o Brasil. Então é isso, um recado simples aqui no final, para todos poderem entender.
Obrigado e até a próxima.